Em novembro de 2022, chegamos à marca simbólica de 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta. Só que a população mundial segue crescendo, embora taxas menores quando a gente compara com o século passado, e as Nações Unidas projetam que o mundo vai chegar a quase 11 bilhões de pessoas no ano de 2100. Mas a verdade é que quando a gente analisa a situação específica de alguns países, especialmente na Ásia, a foto é bem preocupante, porque vemos casos de crise demográfica iminente ou até mesmo um colapso demográfico. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, porque sim, nessas regiões está faltando bebês e sobrando idosos. A começar pela China, que no ano passado registrou o primeiro declínio populacional, já acendendo a luz vermelha para o Partido Comunista, e no Japão, que não é diferente, onde a situação até é mais preocupante, porque já vem registrando quedas de população há alguns anos. E em 2022, o Japão acabou registrando quase 1,6 milhão de óbitos, que foi quase o dobro de nascimentos. Numa tendência que não está se revertendo, pelo contrário, se intensifica. Aqui quando a gente olha desde a década de 70 até agora, 2022, vejam o número de nascimentos, que era acima de 2 milhões por ano, e de óbitos abaixo de 800 mil, ou cerca de 600 mil, lá em 74. E desde então as linhas se cruzaram, especialmente ali no ano de 2010, e o Japão está vendo a sua população encolher. Está encolhendo no nível tão alarmante que essa é uma das principais pautas do primeiro-ministro, o Fumio Kishida, que disse que o Japão enfrenta até um risco de disfunção social e que é agora ou nunca para parar de encolher a população. E uma das suas metas é até aumentar o gasto governamental para subsidiar todos os programas de educação e de criação de filhos. Esse é o caso do Japão. Quando a gente olha para a Coreia do Sul, impressionantemente, é onde vemos a taxa de fertilidade mais baixa do planeta e que bateu mais um recorde agora em 2022, registrando 0,78 no ano passado. Lembrando que a taxa de fertilidade apenas para a estabilização populacional, isso é, a taxa de substituição, é de 2,1 filhos por mulher. Essa é a taxa de fertilidade para que não haja um declínio populacional. E na Coreia do Sul está abaixo de 1 e já tem algumas décadas, e por isso o caso lá preocupa tanto, especialmente o governo de lá. E chegam alguns casos, até alguns estudos, é surreal de ler esse tipo de coisa, onde no caso mais alarmista, que foi noticiado na década passada, que as projeções, segundo este autor, Andrei Lankov, que se chegássemos no ano 2750 e com esse mesmo nível de fertilidade, a Coreia do Sul estaria extinta. A população da Coreia do Sul entraria em extinção. Mas vale a pena a gente analisar alguns gráficos de população e selecionando essas 4 principais economias asiáticas: China, Japão, Índia e Coreia do Sul. Porque à exceção da Índia, todos os demais 3 países estão enfrentando uma crise demográfica. E eu começo mostrando a população no ano 2021, então China com 1,43 bilhão de pessoas, que já passou em declínio em 2022, e a Índia ultrapassou a China com 1,41 bilhão, o Japão 124 milhões e a Coreia do Sul com 51,8 milhões de habitantes. As projeções para 2100 das Nações Unidas, com base na taxa de fertilidade desses países, é que, no caso da Índia, o pico populacional atingiria só lá em 2060 e poucos, e em 2100 a Índia atingiria a marca de 1,5 bilhão de pessoas. A China cairia praticamente pela metade, 766 milhões de pessoas, com o Japão 73 milhões de pessoas, também quase a metade do pico populacional, e a Coreia do Sul 24 milhões, no caso mais grave, de baixa taxa de fertilidade, então seria a maior contração populacional em termos percentuais nessas 3 ou nessas 4 economias asiáticas. Mostrando aqui a taxa de crescimento populacional, desde 2010 a gente vê no caso do Japão, que vem uma taxa de crescimento negativa, então população encolhendo. Na China começou agora, Coreia do Sul começou há poucos anos e na Índia ainda não começou. Mas olhando a projeção para 2100, aí praticamente todos esses países, a partir desta década, Japão,
China e Coreia do Sul com taxa negativa, e a Índia só a partir da década de 2060. E vale a pena a gente entender também como isso impacta a pirâmide demográfica ou a pirâmide etária, porque a gente consegue entender os efeitos econômicos, sociais, fiscais e previdenciários que essa tendência de baixa fertilidade e de queda populacional acaba tendo nessas economias. Então, olhando primeiro aqui a pirâmide etária do planeta. É bem interessante esse gráfico que mostra desde a década de 50, então a pirâmide do centro, que ainda era uma pirâmide, ou seja, a base mais ampla, mais larga do que o topo, 1950, e nas décadas seguintes, 60 e 70, até praticamente 80, o que a gente viu foi um alargamento desta pirâmide, onde a base foi sempre, toda a pirâmide aumentou, mas a base também aumentou bastante. E aí, a partir de 2050, 75 e 2100, a projeção é que a base vai parar de aumentar, então a população mundial tende a estabilizar. Essa é a pirâmide demográfica do planeta. Mas quando a gente analisa a pirâmide desses países em específico, China, Japão e Coreia do Sul, aqui a gente vê o tamanho do problema. Essa é a pirâmide etária projetada para 2025 no caso da China. Vejo aqui por faixa de idade, de 0 a 4 anos, subindo até 100 anos, e também no eixo Y tem os anos de nascimento das pessoas. Então no caso da China, a gente vê que a pirâmide já inverteu. A base já está mais estreita que o meio da pirâmide, ainda não mais estreita que o topo, obviamente, mas ainda assim está mais estreita. No caso do Japão, a inversão é ainda maior, ou a base e o meio da pirâmide são mais estreitas do que o restante da pirâmide etária neste país. E o caso da Coreia do Sul também bem impressionante, porque é uma queda e uma piora demográfica muito rápida. A pirâmide etária, no caso da Coreia do Sul, estreita e estreita muito rápido, justamente por conta dessa baixa natalidade. E o problema, a parte boa do crescimento econômico mundial, do avanço tecnológico dos últimos 200 anos, é que vivemos um aumento de expectativa de vida. Só que com uma baixa fertilidade, temos cada vez mais idosos e menos população que está nascendo em idade de trabalhar, capaz de suportar toda essa população que está envelhecendo e que ainda está vivendo, que é uma boa notícia, mas que não está mais trabalhando. Então quem é que suporta esse pessoal? É quem está em idade de trabalhar. E aí que a gente pode entender como isso se reflete na chamada taxa de dependência, cujo gráfico está aqui na tela, onde se compara a população com menos de 15 anos, somada à população com mais de 65 anos e dividida pela população em idade de trabalhar, que seria de 15 a 64 anos. Em 2021, o maior nível de dependência está justamente no Japão. Significa que a população que trabalha precisa bancar muita gente. A Índia com 48%, China 44% e Coreia do Sul com 30%, quase 40%. Isto agora, 2021. Mas com aquelas projeções, vejam como subiria a taxa de dependência, especialmente da Coreia do Sul, é que cresce mais rápido, chegando em 2100 a mais de 115% taxa de dependência, China com 100%, Japão com 99% e Índia com 78%. Essa taxa de 100% significa que há a mesma quantidade de pessoas trabalhando e produzindo que sustentam pessoas que não trabalham e não produzem. Por exemplo, 50 milhões de pessoas trabalhando para bancar 50 milhões de pessoas que não trabalham. Essas são as projeções que mostram o tamanho do problema, do desafio demográfico que esses países têm, porque essa tendência significa que essas economias vão enfrentar as consequências econômicas, fiscais, porque é menos gente trabalhando e produzindo, e com um Estado que muitas vezes acaba provendo para a população, com uma arrecadação tributária que pode entrar também em queda. O problema previdenciário, todas as promessas do governo de seguridade social, em muitos países a previdência é totalmente pública, é um desafio ainda maior. E não tem mágica. A única forma que uma economia pode crescer é com base no crescimento populacional, é a demografia, mais pessoas produzindo, ou com o aumento da produtividade.
Mas se a população está declinando, apenas a produtividade pode dar conta de crescimento populacional. E nesses casos onde a taxa de fertilidade está muito baixa e já há esta crise demográfica, quase que toda a resposta está vindo do crescimento da produtividade. Mas depender disso é muito perigoso. E é por isso que a gente vê países como o Japão, onde o primeiro-ministro está com esse, que é um dos seus principais problemas, e é uma pauta política, para que eles concebam algum tipo de programa para aumentar a taxa de fertilidade, incentivar mais nascimentos entre os casais. A mesma coisa vale para a China, que acabou com a sua política de filho único em 2015, permitindo mais de um filho, e depois, faz 2 anos, aboliu e trouxe a política de mais 2 filhos, permitindo até 3 filhos ou mais, está incentivando a população a ter mais descendentes. O problema é que eles não querem, nem os chineses, nem os japoneses e nem os coreanos. É impressionante como isso é algo que a população toda, é uma opinião e uma preocupação da população em geral, da sociedade. E quando eu estive no Japão em 2022, no fim do ano, eu perguntei para várias pessoas diferentes o que eles consideravam que era o maior desafio ou o grande problema, o que preocupava os japoneses. E várias pessoas me deram como a primeira resposta a demografia. Os japoneses não querem mais ter filhos e a população está encolhendo. Quem quiser saber mais sobre demografia, produtividade, eu fiz 2 vídeos sobre a crise demográfica da China em específico, vou colocar eles aqui em cima e aqui, recomendo que assistam, e se gostaram do conteúdo, convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilharem também, e voltamos no próximo. Valeu, obrigado!